Um voo que saía do Brasil com destino a Paris pega fogo por causa de uma bituca de cigarro e precisa pousar em uma plantação de repolhos. Outro, que voava entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, é sequestrado por um trabalhador comum que pretende matar o presidente do Brasil. E um terceiro voo se perde por causa de uma vírgula e precisa pousar no meio da madrugada em plena floresta amazônica. Esses 3 casos são reais, marcaram a aviação brasileira e estão retratados no livro Caixa Preta, de Ivan Santana, sobre o qual a gente conversa agora. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes e hoje eu venho falar com vocês sobre o livro Caixa Preta, do Ivan Santana, um livro que eu li no Kindle, então eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês conferirem. Mas é uma obra de não ficção que vai trazer 3 grandes acidentes aéreos que aconteceram aqui no Brasil ou envolvendo tripulação, naves que saíram do Brasil, e são casos muito emblemáticos, né, na história da aviação comercial e que não são tão lembrados. Não sei se porque elas aconteceram antes ali do boom da internet, né, elas foram mais retratadas na mídia convencional. Mas o Ivan Santana faz aqui uma verdadeira reconstituição desses 3 acidentes e ele apresenta novamente uma escrita extremamente envolvente que nos faz realmente sentir toda a angústia, a agonia, a revolta e todos os sentimentos que podem estar associados a tragédias dessa magnitude, né? A gente se coloca muitas vezes no lugar da tripulação, mas também no lugar daqueles passageiros que estão ali sem entender nada e quando eles começam a entender, eles se deparam com os possíveis últimos minutos de suas vidas. Inclusive, recomendo que tu leia esse livro sem pesquisar muito sobre esses acidentes, vá ali com a mente bem aberta para se deparar com a escrita do Ivan Santana, porque ele faz realmente um trabalho bem minucioso de apuração e tudo que ele traz aqui é respaldado por pesquisas em notícias, em documentários, em documentos. Como eu já comentei no outro vídeo sobre uma obra do Ivan Santana, ele é aficionado por aviação, então ele entende muito bem sobre a parte técnica de um voo. E mesmo quando ele traz questões técnicas aqui, não é uma forma que afasta o leitor, a gente consegue realmente entender qual é o objetivo daquela informação porque ela é importante no contexto. Mas sem mais delongas, então vamos aos casos que são apresentados nesse livro. O primeiro caso, ele aconteceu em 1973, quando um avião comercial saía aqui do Brasil com destino a Paris, e ele acaba tendo um incêndio interno, e o piloto é forçado a fazer um pouso em uma área rural lá da França. E o que mais chama a atenção nesse caso é a forma como esse incêndio começou. Tudo leva a crer que aconteceu em decorrência de uma bituca de cigarro que um passageiro jogou na lixeira dentro de um banheiro. E a gente já vai com essa informação, porque está na sinopse do livro, mas o Ivan Santana consegue nos colocar lá dentro desse avião sentindo toda a angústia dos passageiros. E o que é muito interessante nesse primeiro caso, em relação à forma como Ivan Santana escreve, é que até a conclusão dele se passam poucos minutos, mas é tão rico em detalhes que a gente tem a impressão que a gente passou horas ali viajando com eles, quando na verdade esse incêndio ele começou poucos minutos antes, no momento em que o avião ia pousar. Mas a coisa escala de uma forma tão rápida e tão tóxica ali para aqueles passageiros que o piloto não consegue fazer o pouso no aeroporto, mesmo estando a 1 minuto do aeroporto, ele se obriga a pousar em uma área rural, e o que realmente gera toda a tensão e a angústia dessa situação é que o avião ele era bem longo, né, porque era um voo internacional, então tinha várias segmentações, né, ali a classe turística, a classe executiva e tudo mais, e o incêndio ele começa bem nos fundos, né, da aeronave,
Só que todo mundo demora muito para perceber que esse incêndio está acontecendo, porque como eu disse, o avião estava se preparando para descer. Então já estava todo mundo com o cinto travado, já estava ali, né, preparado para o momento do pouso, então ninguém mais estava circulando na aeronave. E quando eles se dão conta do que está acontecendo, o incêndio já está em uma proporção muito grande, ele se espalha com muita facilidade por uma questão dos materiais que eram usados ali no revestimento do avião. Então, inclusive, esse aspecto me lembrou um pouco da situação da Botkiss, né? Mas o fato é que ele se alastra muito rapidamente e o que é muito terrível ali para quem está nesse voo é que a fumaça decorrente desse incêndio é muito tóxica. Então, os passageiros, a maioria nem percebeu do que faleceu, porque nos primeiros instantes que eles respiravam aquela fumaça, eles já iam morrendo. Então, assim, é muito terrível, é muito angustiante, porque a impressão que a gente tem, nesse caso aqui, é que o leitor, ele tá acompanhando uma câmera que vem vindo no mesmo movimento que a fumaça, e a gente vai percebendo o potencial desastroso que ela tem, né, em matando as pessoas muito rapidamente, o que por um lado foi bom de certa forma, porque as pessoas não sofreram tanto, mas também foi muito terrível para os pilotos, né, para a tripulação que estava lá na cabine do piloto e que sabia o que estava acontecendo. Então a gente acompanha toda essa dinâmica de como a tripulação soube o que estava acontecendo, como os passageiros que estavam mais próximos da cabine também tiveram esse tempo de identificar a situação e tentar lutar pela vida. Só que isso era extremamente difícil, uma vez que a morte estava sendo espalhada pelo ar e não tinha o que ser feito naquele momento, porque as máscaras de oxigênio também não serviam de nada, porque o oxigênio que se respira por aquelas máscaras envolvia também o ar que estava ali dentro do avião. Então não havia muito o que ser feito, a não ser torcer para encontrar um lugar para pousar de forma urgente. Então é uma história extremamente angustiante. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, e esse é o primeiro caso, na primeira noite que eu li ele, eu tive um sonho envolvendo o avião, assim, uma cena muito visual, porque a forma como ele abre esse caso também é extremamente visual. Então o Ivan Santana tem essa característica, né, de nos fazer visualizar toda a cena como se a gente estivesse ali com uma câmera dentro da situação. Dos 3 casos aqui apresentados, esse é o que teve o maior saldo de vítimas, foram 123 mortos. Apenas um passageiro conseguiu sobreviver, os outros sobreviventes são da tripulação. E a gente percebe aqui algo que eu percebi nos 3 casos, que é o esforço do piloto em causar o menor número de vítimas possíveis quando ele se depara diante de uma situação irreversível, né? Nos 3 casos, eles se viram diante da morte e eles tinham que pensar em segundos, decisões que poderiam ser a diferença entre matar todo mundo que estava no avião ou matar todos que estavam no avião, mais uma porção de inocentes na Terra. Então esse livro ele também nos mostra essa pressão, né, essa questão muito do psicológico, assim, de quem tá ali pilotando um avião, porque são decisões que a teoria, o treino, em tese te preparam, mas quando tu tá ali pensando na tua vida e de tantos inocentes, tu tem que pensar de uma forma muito rápida, né? E mesmo nesses momentos eles pareceram ter, assim, esse senso de justiça. Já o segundo caso, ele acho que é o mais inusitado, assim, porque ele não envolve nenhuma falha mecânica, nenhum erro humano, mas ele envolve um sequestro. E um sequestro de avião no Brasil já é algo, assim, bem distante do que a gente pode imaginar da aviação brasileira, mas as circunstâncias desse caso foram ainda mais singulares. Ele aconteceu em 1988, foi o sequestro de um avião que estava voando entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e esse avião ele foi sequestrado por um trabalhador comum, um tratorista. Ele trabalhava na área de construção civil e ele não tinha nenhuma experiência com esse tipo de crime, né, com crime de uma forma geral. Ao contrário, ele era desesperado
porque na época o Brasil estava enfrentando uma situação econômica muito desesperadora, assim, a inflação estava muito alta, era o governo do Sarney. E esse maranhense, ele era do Maranhão, ele sequestrou esse avião com o objetivo de se vingar, né, do governo federal, do presidente, e ele queria desviar esse avião até Brasília e derrubar o avião ali em cima da sede do governo federal. Aí a gente já tem uma clara diferença, né, das normas de segurança em relação a hoje em dia, e aqui o Ivan Santana vai mostrando os passos que esse sequestrador, né, esse trabalhador desesperado, fez para conseguir entrar no avião armado e, enfim, todo o planejamento prévio que ele fez antes desse sequestro. E, novamente, a gente tem uma situação em que o piloto fica muito pressionado, porque esse sequestrador, então, ele invade a cabine e ele coloca a arma, né, literalmente ali na cabeça do piloto e começa a dar ordens para que esse piloto vá até Brasília. Mas qual que é o problema aqui? A gente tem um sequestrador que não tem nenhuma experiência, que está extremamente dominado pelo nervosismo, porque afinal ele está fazendo isso pela primeira vez, né? E a gente percebe ali pelos diálogos e pelas informações que o Ivan Santana apresenta aqui a partir de entrevista com sobreviventes e tudo mais, que esse sequestrador ele não queria fazer mal para essas pessoas de uma forma direta, ou seja, ele não queria atirar em ninguém. Parecia que ele não queria fazer isso, por mais que, ao jogar o avião, né, ele iria matar todos. Mas ele não queria fazer isso de uma forma direta, tanto que tem um momento ali que ele pede desculpa para as pessoas e tudo mais, mas ele fica ali, né, naquele conflito emocional de um lado querer fazer justiça, porque ele culpa o presidente pela situação dele, e do outro lado ele também vê ali pessoas que são como ele, né, que também não tem nada a ver com aquela situação. E é justamente por causa dessa inexperiência, desse nervosismo todo, que acaba acontecendo uma morte ali, né, tem uma situação, alguém acaba morrendo nesse sequestro, e é quando as coisas começam a ficar mais tensas. A partir dessa morte, então, esse atirador ele fica muito mais determinado e entra aí o jogo de cintura do piloto, porque ele precisava deixar claro para esse sequestrador que eles não teriam combustível para ir até Brasília, né, que não era tão simples desviar um avião da sua rota e tudo mais. E aí começa um jogo psicológico realmente, né, o piloto tentando se comunicar com as torres de controle de uma forma meio codificada, para que o sequestrador não percebesse, o sequestrador fazendo as suas exigências, e, para ajudar tudo ainda, a gente tem uma atuação que foi no mínimo desastrosa das autoridades que tentavam negociar com esse sequestrador. Né, a gente tem ali pelo menos um comandante da aeronáutica, se não me engano, ou não lembro se era aeronáutica, Polícia Federal, mas enfim, alguém que vai conversar com esse sequestrador e, assim, piora tudo, né? Assim, foi um tipo de ajuda que mais piorou as coisas do que ajudou. E o desfecho desse caso também tem outro erro, assim, muito básico das autoridades, que quase coloca tudo a perder novamente. Mas o que eu destaco nesse caso aqui é realmente essa frieza que o piloto teve para lidar com esse sequestrador, ao mesmo tempo em que ele tentava administrar o controle com a terra, e ele tinha um cadáver do lado dele, né, alguém muito querido por ele, e, enfim, assim, eu fico imaginando o quão terrível deve ter sido para esse piloto fazer esse tipo de equilíbrio, né, de emoções, e não apenas isso, ele também fez manobras com o avião que até então nunca haviam sido feitas com aviões comerciais. Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas o Ivan Santana explica exatamente aqui ele não fez apenas uma, ele fez uma combinação de manobras que possibilitou, né, o desfecho mais positivo dessa situação, mas eram manobras que eram feitas apenas com aviões caça, né, porque o avião comercial não tinha estrutura para ter aquele tipo de manobra. E ele faz isso, uma medida assim de quem precisa tentar de tudo pela vida, e enfim,
Aqui é um grande herói, assim, foi esse piloto, né? Bom, e daí a gente acha que nada mais pode nos surpreender depois desses 2 casos, e o Ivan Santana fecha esse livro com um terceiro caso ainda mais angustiante, que é o caso de um avião que em 1989 se perde. Ele estava voando de São Paulo para Belém, e por causa de um erro de uma vírgula, literalmente uma vírgula, esse avião acaba perdido. E por que eu digo isso? Porque o piloto, ele tinha um plano de voo, uma carta ali que determinava a rota dele, e a direção que ele lê, ela muda porque ele interpreta errado uma vírgula. Daí tem toda uma questão técnica ali, que o Ivan Santana vai explicar, e depois eu fui ler também. Era uma mudança que a Varig estava fazendo na época, e gerou todo um bafafá, né, de qual teria sido o verdadeiro culpado disso tudo. Se foi a empresa, por não ter tido uma comunicação muito clara nas cartas de voo, se foi o piloto, enfim. E o Ivan Santana vai mostrar aqui que, na verdade, foi uma combinação de fatores. Mas o principal desse caso não é somente a insignificância de algo tão banal que gerou um acidente tão terrível, mas sim porque a gente consegue acompanhar a angústia dos passageiros durante essas horas em que o avião voa perdido. Diferentemente do primeiro caso, por exemplo, em que os passageiros não têm nem tempo de processar o que está acontecendo, aqui os passageiros entendem o que está acontecendo, alguns mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas a angústia, ela começa, né, muito mais cedo na história, e por isso os passageiros, eles começam a se desesperar durante esse voo. Não somente eles, mas também o piloto, né, a tripulação, que percebe o que aconteceu e não percebe tão tarde, mas aí a gente tem a postura do piloto, que aqui não é tão heróico, pelo menos não durante o tempo todo, porque ele escolhe não revelar que está perdido. Então, é uma decisão que ele faz, possivelmente com medo de uma punição, quando ele percebe que foi um erro dele, mas a gente tem muitas sensações conflitantes em relação a esse piloto. E também é muito legal a forma como o Ivan Santana começa esse caso aqui, não é um capítulo, né, porque cada caso é dividido por vários capítulos, mas esse caso ele começa de uma forma muito instigante, porque a gente inicia essa leitura com os diálogos entre o avião e a torre e o aeroporto, e não somente esse avião, tem outros aviões também envolvidos, e todos querem pousar ali no aeroporto, e esse avião que está perdido, como ele não admite que está perdido, ele fica dando indicativos de que está se aproximando, né, para o pouso, e tá todo mundo ali meio que preparando as coisas para ele chegar, e ele nunca chega, e ele também impede que outros aviões cheguem naquele aeroporto. E como eu comecei essa leitura sem saber muitos detalhes, assim, desses diálogos, eu fiquei um pouco confusa. Confesso para vocês que eu até reli alguns trechos pensando, será que eu tô entendendo direito o que tá acontecendo? Porque eu não tava entendendo muita coisa. Daí, a partir dos outros capítulos, tu vai percebendo que aquela confusão toda não é só um sentimento do leitor, né? Foi um sentimento que todos os envolvidos tiveram na época. E o Ivan Santana vai desdobrando, né, os acontecimentos e vai nos dando clareza acerca daquelas questões tão técnicas. E de todos, esse é o mais técnico dos casos, porque, como eu disse, tudo nasce de uma vírgula mal interpretada. Mas, mesmo assim, não é um caso que ignora as aflições humanas, né? Muito ao contrário. A gente tem aqui situações ainda mais comoventes de mães com bebês, de irmãos, famílias viajando juntas. E tem um episódio aqui que acontece de forma paralela, que na verdade tem também uma ligação direta com esse acidente, que foi o jogo entre Brasil e Chile. Era eliminatórias da Copa. E esse jogo, ele estava ali tumultuando, né, todo o país, na verdade, a América Latina, e vai ter uma ligação entre esses dois acontecimentos. Vocês vão ter que ler, né, o livro para entender qual é, mas essa ligação também gerou muito burburinho depois. Inclusive,
essa repercussão dos casos na imprensa e também a interferência da imprensa em cada uma dessas situações é algo que o Ivan Santana sempre traz. No outro livro que eu li dele, que tem resenha aqui no canal também, ele sempre aborda isso, e esse é o tipo de aspecto que me faz ter muito interesse na obra do Ivan Santana. Eu já disse isso e repito, né, o Ivan Santana, ele é um repórter não jornalista, né, porque ele não tem formação em jornalismo, nunca trabalhou com isso, mas o que ele faz aqui é jornalismo literário, porque ele faz uma extensa apuração e escreve de uma forma super envolvente, a gente se sente lendo uma ficção realmente, porque é super bem escrita. Inclusive, lendo aqui nesse livro a biografia do autor, eu descobri que ele foi roteirista de alguns programas da Globo, incluindo o programa que mais deixou a minha geração apavorada, que foi o Linha Direta, né? Ele escreveu alguns capítulos desse programa, então aí a gente já vê que ele tem realmente essa veia para apurar crimes, né? Situações trágicas, reais, e ele faz essa apuração de uma forma não apenas minuciosa, mas eu considero que ele é muito respeitoso com todos que são retratados aqui, mesmo quando ele traz situações acusatórias, ele busca o outro ponto, né? Ele traz ali o máximo de informações para que o leitor tenha um panorama mais geral da situação. E em relação a tragédias aéreas, acho que ninguém melhor do que o Ivan Santana, porque realmente ele entende muito do que ele está falando, né, pelo menos é a impressão que eu tenho, porque eu não entendo nada, mas aparentemente ele realmente sabe muito, porque, como eu disse, ele foi piloto amador, e eu vi alguns comentários de pessoas que trabalham nessa área de aviação, né, comercial, que são comissários de bordo, pilotos e tal, que já leram muito Ivan Santana e que realmente o que ele traz ali faz todo sentido. Então, para quem gosta de não ficção, especialmente para quem tem um pouco mais de tolerância, né, com esse tipo de caso, eu acho que é uma baita leitura. Com certeza vai te impactar, vai te emocionar bastante, e de quebra tu vai apreciar aí um escritor brasileiro que eu ainda considero muito pouco conhecido. Pelo grande potencial que ele tem, ele merece ser mais reconhecido. Como eu disse, eu não tenho informações atualizadas sobre Ivan Santana, tudo que eu encontro sobre ele é muito antigo. Espero que ele esteja bem aí entre nós, né? E acho que Ivan Santana é um brasileiro que merece uma biografia, né? Merece ser biografado por alguém no mesmo nível de escrita dele, porque com certeza está aí contribuindo bastante para resgatar a história do Brasil. Então fica aí mais uma recomendação de livro de não ficção, Caixa Preta, do Ivan Santana, seguidamente. Esse livro tá ali no Unlimited do Kindle e também tá sempre com preços muito acessíveis, acho que eu paguei R$11,90 esse livro. Então, pelo teor, né, pela qualidade que ele entrega, é super acessível, vale muito a pena, com certeza tu vai gostar bastante. E se tu é uma pessoa que já tem medo de voar ou que tem uma frequência em avião, talvez não seja a leitura, né, mais encorajadora, mas se tu gosta de boas histórias, de histórias reais muito bem escritas, com certeza vale a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se tu já conhece Ivan Santana ou, enfim, alguma obra parecida com essa, comenta aqui embaixo, por favor. E a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço e até mais.